Vamos começar, claro, falando do São Paulo, 2-2 da equipe do Tricolor com o Bragantino lá em Bragança Paulista. O São Paulo, que vinha de uma sequência muito ruim, até então, eram 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Agora, com esse empate, quebra essa sequência de derrotas. Ainda assim, não vence. Porém, Bruno Prado, o São Paulo sai na frente, 2 gols, do André Silva. Ele sai na frente, sofre o empate, depois toma a virada e vai buscar o empate novamente com os 2 gols de André Silva. Bruno Prado, muito boa noite para você. Esse São Paulo que aos poucos vai retornando com aquilo que tem de melhor. Oscar jogando, hoje tivemos também Luciano retornando de suspensão. Um São Paulo que empatou fora de casa com o Bragantino. O segundo jogo de Crespo. Bruno, boa noite para você. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Assim, o São Paulo, quando ele tem um time mais inteiro, mais completo, hoje com o Luciano, o Oscar segundo jogo seguido, o Luciano não jogou no fim de semana, é um time que consegue competir, assim, não é um grande time, bem longe disso, mas na primeira parte do campeonato o time teve muitos desfalques e isso atrapalhou bastante. O jogo de hoje não foi um jogo ruim do São Paulo, foi um jogo que o time oscilou dentro da partida mesmo, fez um bom primeiro tempo. Primeiro tempo que o São Paulo foi melhor que o Bragantino, mas o Bragantino já melhorou na parte final do primeiro tempo, terminou em cima do São Paulo. Segundo tempo o Bragantino volta bem melhor, vira o jogo com merecimento e depois o São Paulo volta a crescer no jogo, O São Paulo vai buscar um empate e tem oportunidades. O Bragantino também teve, foi um jogo bem aberto, O São Paulo teve chance de fazer o terceiro, mas o Bragantino também teve. Empatar em Bragança não é ruim. O jogo de hoje, o resultado, só pegar o jogo de hoje, separar do campeonato, pega o jogo isolado, não é ruim, empate lá em Bragança para qualquer time, não só para o São Paulo, mesmo para os times mais fortes, mais ricos, empatar lá não é ruim. O São Paulo, desde que o Bragantino foi comprado pela empresa que é dona do clube, o São Paulo nunca venceu em Bragança. Então não foi um resultado ruim. O problema é que o São Paulo deixou muito ponto para trás no campeonato, principalmente em casa. Então ele vai ter que recuperar esses pontos em algum jogo meio fora da curva, Como já falei várias vezes aqui, mas sempre vale, Sport, empate em casa com o Sport, empate em casa com Fortaleza, derrota pro Mirassol, derrota pro Vasco. 4 jogos no Morumbi que estão custando essa classificação pro São Paulo, que está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O Juventude, que está lá atrás do São Paulo, tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Fortaleza está atrás do São Paulo, tem 1 jogo a menos que o São Paulo. O São Paulo tem 2 pontos a mais que o Juventude e 2 jogos a mais. 3 pontos a mais que o Fortaleza e 1 jogo a mais. Então o São Paulo está numa situação bem difícil, ele tem que reagir, mas hoje especificamente não foi um jogo ruim. Poderia até com um pouco mais de sorte ter saído com a vitória, mas o São Paulo tem que reagir muito rápido, Se o São Paulo entrar na zona de rebaixamento, pode entrar num buraco complicado de pressão, de um peso enorme, você começa a jogar com um peso gigantesco e o jogo de sábado contra o Corinthians, que é no Morumbi, primeiro jogo no Morumbi depois do Mundial, é um jogo fundamental que o São Paulo tem que ganhar. O empate no Clássico, ele é normal, mas o São Paulo tem que ganhar esse jogo. O empate seria muito ruim para o São Paulo, voltando ao Morumbi no sábado. E, Piperno, ainda sobre essa questão de rebaixamento, quando o São Paulo estava perdendo pela combinação de resultados daquele momento, o São Paulo entrou na zona do rebaixamento, mas termina a rodada na 16ª posição, 13 pontos. O Vitória é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Vitória é o 17º com 12 pontos. Diferença pequena. O Juventude, que é o 18º, tem 11 e o Fortaleza tem 10, é o 19º. O Sport, eu já conto aqui como rebaixado, apenas 3 pontos. Dá para imaginar o São Paulo se recuperando a curto prazo ou deve se manter nessa situação incômoda por bastante tempo? Vale citar que o trabalho do Crespo está começando. Piperno, boa noite. Boa noite, Guilherme, Bruno, Flávio, um abraço à nossa audiência. Eu acho que o São Paulo, ele vive um paradoxo. Na semana passada, a gente fazia o bate-pronto, e eu cheguei a dizer o seguinte, que se o São Paulo empatasse com o Flamengo, com o Bragantino e com o Corinthians, seriam 3, enfim, resultados, os 2 primeiros resultados muito bons e o terceiro um resultado normal. Mesmo assim, com essa sequência, sem derrotas, São Paulo correria o risco de terminar no Z4. O Bruno deu agora a matemática da ponta de baixo da tabela. Então você vê, por exemplo, o Juventude ele pode passar o São Paulo em função dos jogos a menos que tem, mesmo que o São Paulo, por exemplo, não perca para o Corinthians. Aliás,
se o São Paulo vencer o Corinthians e o Juventude ganhar os 2 jogos em atraso, mesmo assim o São Paulo ainda não fica à frente. Até porque aí, contando mais um jogo contra o Corinthians, seriam 3 jogos a mais do São Paulo em relação ao Juventude. Então, tudo isso para dizer o seguinte: o São Paulo vive uma situação muito crítica, independentemente do que ele fizer nessas 2 próximas rodadas, né? E outra coisa, e aí também tem uma outra coisa muito paradoxal, que é o fato do São Paulo ter sido o último invicto a cair nesse Campeonato Brasileiro. É uma coisa maluca. Foi o último invicto a cair e hoje ele corre o risco de estar no Z4. Porque também é um campeonato esse ano mais achatado do que os anteriores, a exceção feita ao Sport. Esse desgarrou muito para baixo. O São Paulo fez sim o primeiro tempo bom, fez 1-0, teve 3 chances para fazer o segundo. Não fez, o Bragantino empatou, depois virou, São Paulo buscou o empate. Mas a verdade assim, é que o jogo de hoje também, ele não foi a média das apresentações de São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho até que o São Paulo jogou hoje melhor do que ele vinha. Não dá para comparar o que o São Paulo jogou hoje, por exemplo, com aquele São Paulo que tomou de 3 do Vasco aqui no Morumbi. Então, realmente a situação é muito crítica, porque o time, mesmo quando joga bem, mesmo quando consegue... Veja, o São Paulo hoje ele impediu o Bragantino de se tornar líder do campeonato. Quer dizer, olha que loucura, quer dizer, o São Paulo que conseguiu tudo isso, mesmo assim, é um São Paulo que corre o risco de ficar entre os piores do campeonato. Flávio Prado, um São Paulo que oscila bastante, até estávamos comentando fora do ar, o Bruno e eu, que o time ali titular completo é um time competitivo. Agora, quando perde peças ou quando precisa do banco, começa a sofrer um pouco mais, e foi o que aconteceu nos últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora tenta aos poucos recuperar os jogadores do DM. O Oscar voltou, o Luciano, que não tinha jogado contra o Flamengo por suspensão, voltou hoje também. Enfim, é um time que oscila muito e tem esse problema, não consegue ter um banco tão qualificado. Muito boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. E hoje o São Paulo oscilou no jogo. Teve um primeiro tempo muito bom. Até os 40 minutos do primeiro tempo fez 1-0. Poderia ter feito o segundo. O André Silva perdeu um gol incrível. A bola passa, inclusive, pelo Cleiton. Era só ele tocar, deixar a bola bater no corpo dele e ela entraria e seria o segundo gol. Aí o São Paulo toma um gol de empate num dos raros lances do Bragantino no primeiro tempo. Quando toma o gol, deu uma tremedeira generalizada. E aí, nos minutos finais, o Bragantino foi para cima e virou o jogo. Um negócio muito louco, né? O time de São Paulo numa oscilação tremenda. Volta para o segundo tempo, mesmo processo. O time do Bragantino em cima, procurando o terceiro gol, e o São Paulo assustado. E aí acha o gol. Quando achou o gol, voltou a se encorpar e terminou a partida jogando igual para igual. Então, um time que oscilou, inclusive, durante a partida. É um time que tem que melhorar muito. Hoje o Oscar jogou, mas jogou muito pouco. A gente nota que ele está claramente ainda em fase de recuperação. O Lucas deve voltar contra o Corinthians. Mas houve um momento, no 2-1, que o Bragantino era líder e o São Paulo estava na zona de rebaixamento. Está muito perto. E realmente você não vê o time com uma constância suficiente para acreditar que ele possa sair rapidamente dessa situação de risco. Ele vai estar um ponto acima, 2 acima, 1 abaixo, 2 abaixo. E aí você não sabe o que vai acontecer. Num determinado momento ele vai ter que decidir para que lado ele vai. Ou ele sobe, né? Ou ele vai direto, ele sobe realmente, foge dessa linha de briga, né? De briga para cair, ou ele vai entrar lá naquele bolo e quanto mais o tempo for passando, 14ª jornada já. E São Paulo não saiu daquela região. Só 2 vitórias. Pois é, se ele continuar desse jeito, esse sofrimento vai até o final e pode até cair. Porque aí a pressão vai ficando cada vez maior, né? Uma coisa é, o Sport está lá embaixo, sextou, praticamente já caiu. Uma coisa é a Juventude lutar para cair, para não cair o Vitória. Outra coisa é o São Paulo. A coisa vai ficar, porque o São Paulo se acha o soberano. Você sabe disso. São Paulo é soberano. Se ganhasse hoje, ganhar do Corinthians, o campeão voltou, aquela coisa toda. E aí, com esse narizinho empinado, vai dizer, não, que é isso. Tanto é que quando caiu no Campeonato Paulista, falou que não caiu. Até hoje eles falam que não caíram, e caíram. Então, sabe, é um time que precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Tá muito tempo lá embaixo, tá com dificuldades. Você citou o banco, que é um banco
bem sofrível, né? Perdeu ainda uma opção importante, que era o Rian, também outro jogador que se machucou e está fora da competição. Então, situação difícil para o São Paulo. Hoje não foi decepcionante. Se você olhar solto, o empate em Bragança não é um mau resultado. E a bola que jogou foi para empate. Mas no todo ainda está faltando bastante. Ô Bruno, e até que ponto o São Paulo estar vivo em 3 competições pode atrapalhar essa luta no momento contra o rebaixamento? Porque o São Paulo está na Copa do Brasil, nas oitavas, também nas oitavas da Libertadores, e tem essa peleja no Brasileiro, o início mal, e essa proximidade do Z4. Até que ponto estar vivo em 3 competições com um elenco tão curto e questionável pode atrapalhar e prejudicar o São Paulo lá na frente na luta contra o rebaixamento, Bruno? Pode atrapalhar sim, e o São Paulo vai ter que fazer escolhas. Porque o São Paulo ele tem um padrão nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. Pelo menos 22 e 23 foi muito parecido. 24 foi um pouco melhor no Brasileiro. O São Paulo fez um bom Brasileiro em 24, mas também usou o time reserva quando as Copas afunilaram, só que os reservas em 24 conseguiram responder melhor. Inclusive teve uma vitória muito boa contra o Cruzeiro no Mineirão, com o gol do William Gomes, que está no Porto agora, que era um adversário direto ali por vaga na Libertadores. Aquele jogo foi fundamental para o São Paulo se classificar para a Libertadores. Venceu o Vitória aqui no Morumbi, venceu o Atlético Goianiense no Morumbi, com o time reserva. Agora, o elenco reserva do ano passado ele não existe mais, quase todos foram embora. Então hoje o time reserva é muito fraco. E o São Paulo está pendurado, porque em 22 e 23, o São Paulo ele faz um bom primeiro turno de Brasileiro, não é nada demais, mas um bom primeiro turno, estava ali numa zona de Libertadores, só que no segundo turno começa a ter a reta final das Copas, né, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O São Paulo em 22 foi até a final da Sul-Americana e foi até a semifinal da Copa do Brasil. Em 23 caiu nas quartas da Sul-Americana e foi campeão da Copa do Brasil. Então, em 22 e 23, mais ou menos no início do segundo turno, quando começou oitavas, quartas das Copas, São Paulo começou a usar muito time reserva no Brasileiro e chegou a se aproximar de uma zona perigosa. Não entrou, porque ele estava bem no primeiro turno, mas ele fez a escolha pelas Copas em 22 e 23. Em 24 também, mas em 24 as reservas responderam melhor. Esse ano não dá para fazer isso. Vai ter que ter escolha, vai ter que fazer escolhas e no atual momento, acho que a Copa do Brasil acho que tem que ficar de lado. Claro que se o São Paulo quer ganhar a Copa do Brasil, mas assim, não pode cair. E não tem elenco para jogar as 3 com todo mundo. Não tem elenco. Se começar a jogar as 3 com todo mundo, vai machucar jogador importante de novo. E se machucar jogador importante, não tem reposição. Então, acho que o São Paulo, se chegar nos duelos contra o Atlético Paranaense, que não está tão longe, aí no final do mês já tem jogo com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, eu acho que ele tem que priorizar o brasileiro totalmente. E nem que seja para tirar os jogadores mais importantes dos jogos da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Não tem jeito, tem que fazer escolha. Eu acho que nesse momento a escolha que tem que ser feita é salvar no brasileiro. É tentar não entrar na zona de rebaixamento. Piperno, agora, uma outra questão é o torcedor entender isso, porque eu concordo bastante com o Bruno. Em algum momento vai ter que ter essa escolha de poupar em alguma competição, de preservar e priorizar o brasileiro para não cair, só que o torcedor, não só de São Paulo, mas no geral, não costuma entender muito esses momentos, até mesmo quando o time não tem elenco para disputar as 3 competições. Até nessas circunstâncias existe reclamação, questionamentos, enfim, aquela corneta do torcedor. Será que para o São Paulo vai ser diferente ou você acredita que vai ser uma preocupação também mais para frente? Bom, o dirigente e a comissão técnica, elas não podem ficar tão sensíveis assim a esse tipo de reclamação. Ele tem que olhar a tabela, ele tem que ser objetivo e prático. O que dá para fazer com esse elenco? Dá para jogar tudo? Qual a garantia que a gente vai ter de que jogando tudo nós vamos conseguir sair dessa situação incômoda? Então, são escolhas que têm que ser feitas. E veja, se São Paulo jogar, por exemplo, com um time reserva, um mistão lá contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né, e avançar, lindo. Se perder, paciência. O fundamental é se manter numa situação mais tranquila no Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo corre um seríssimo risco de fechar o primeiro turno, por exemplo, no Z4. Não faltam tantas rodadas assim para o final do primeiro turno. E o São Paulo vai ter um caminho ainda, né, relativamente complicado. Então, é uma questão de fazer escolhas e de não ficar fazendo escolhas olhando lá para o celular para ver o que a rede social está dizendo.
tem que ter coragem nessa hora. Libertadores, ninguém vai querer, enfim, abrir mão, até porque o São Paulo já está no mata-mata. Se não vai querer abrir mão de Libertadores, o que dá para jogar além disso? É, obviamente, o Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante, inclusive é que mais vai dar grana para o São Paulo. Então, não, veja, aí que está, Guilherme, esse é um tema que, para mim, nem implica numa tomada de uma decisão difícil. Não é difícil abrir mão da Copa do Brasil. Flávio Prado, para fechar com você esse primeiro assunto do São Paulo aqui no nosso Canelada, 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Você também vai por essa linha de que o Brasileirão, a partir de agora, tem que ser prioridade do São Paulo e as Copas, digamos assim, seria na base do o que vier é lucro? Pô, o Crespo disse isso, né? Quando ele foi apresentar, ele falou, tem uma coisa aí muito séria que é o Campeonato Brasileiro e a posição que o São Paulo está. Você não vai entregar a possibilidade de passar numa competição, numa Copa. Mas não dá para você abdicar do Campeonato Brasileiro, onde você corre tanto risco. Você não sabe qual seria a consequência de uma eventual queda do São Paulo. É uma coisa muito complicada. São Paulo é um time que deve muito. São Paulo é um time que está com muito problema político. E a gente não sabe qual seria, como funcionaria isso no caso de uma eventual queda. Então, claro que a prioridade total é o Campeonato Brasileiro. Agora, está bem na Libertadores, segundo a melhor campanha, né? Tá dentro da Copa do Brasil. Mas sim, o São Paulo tem que fazer essa opção. Prioridade total para o Campeonato Brasileiro por uma questão de sobrevivência e de manter a tranquilidade. E o resto, se der, vamos em frente. Se não der, paciência. Acho que não sobra muita alternativa. Essa tem sido uma estratégia do São Paulo. Como ele sabe que não tem capacidade para ganhar um campeonato de mata-mata, de turno e retorno, ele tem apostado na estratégia de ganhar uma Copa, ganhar um Paulistinha, né? E até funcionou, ganhou um Paulistinha, ganhou uma Copa do Brasil e tal. E quebra o galho, vê o que dá para fazer no Campeonato Brasileiro. Esse ano está mais complicado, porque ele está muito mal no Brasileiro. Não pode se dar o luxo de relaxar e tentar beliscar alguma coisinha fora, não, porque se vacilar, cai. É isso. E pra gente fechar, tem aqui um número curioso desse São Paulo nos últimos 10 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro. 5 empates, 5 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 15. Ou seja, nos últimos 10 jogos, o São Paulo não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro. E a última vitória foi contra o Bahia na 32ª rodada de 2024. Ou seja, números bem ruins da equipe jogando como visitante neste Campeonato Brasileiro, aí somando 24 e 25.